Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga que muita gente acha que conhece de cor, mas vamos olhar por um ângulo totalmente novo. Deixando um pouco o drama de lado, o foco vai ser no que realmente importava naquela época: a lei. E essa perspectiva, olha, muda tudo. A primeira pergunta que salta aos olhos é: por que uma esposa faria uma coisa dessas? Do nosso ponto de vista, hoje, isso soa como uma receita certa para o desastre emocional, não é? Mas para a gente conseguir entender a cabeça da Sarai, é preciso fazer um exercício. Esquecer a psicologia do século XXI e pensar como, sei lá, um advogado da Idade do Bronze. A chave não está no sentimento, está na lei. E aqui está a grande virada de chave. O que para nós parece um ato de puro desespero, na verdade era um procedimento legal super comum na Idade do Bronze. A decisão da Sarai não foi um impulso, sabe? Foi uma jogada calculada, totalmente baseada em regras sociais que eram muito claras para eles. Então, para entender as atitudes da Sarai, do Abrão e da Agar, a gente precisa conhecer as regras do jogo do mundo deles. O mundo que era governado por contratos e leis bem específicas, principalmente quando o assunto era família e, claro, herança. Naquela época, o casamento era, antes de mais nada, um contrato. E esse contrato tinha um objetivo principal: garantir a continuidade da família, da linhagem. Sabe, amor, companheirismo, isso vinha depois. A função número 1 do acordo era a produção de um herdeiro legal. Ponto. E isso não era só um costume informal, não. A gente tem provas concretas disso em documentos legais da época. O famoso Código de Hammurabi e as tábuas de Nuzi, que foram encontrados lá na Mesopotâmia, eles detalham essa obrigação. Se uma esposa não pudesse ter filhos, o contrato de casamento praticamente a obrigava a arranjar uma serva para que o marido pudesse ter um herdeiro. Estava na lei. Então, quando a Sarai fala: talvez por meio dela eu possa edificar minha família, ela não está só expressando um desejo. Na verdade, ela está acionando uma cláusula legal. O filho que Agar tivesse seria, perante a lei, considerado filho da Sarai. Era o jeito de garantir a continuidade da família através dela. Mas claro, como em qualquer sistema, as regras só funcionam quando todo mundo respeita. E a mudança repentina de status da Agar criou uma tensão enorme, que ameaçou quebrar toda essa frágil ordem social. Pensa só na ascensão da Agar. Foi meteórica. Num instante, ela deixou de ser uma simples serva para se tornar concubina e, mais importante de tudo, a mãe do único herdeiro da família. Essa mudança drástica de posição foi o estopim de todo o conflito. Aí que está o ponto crucial. Apesar da nova posição dela como mãe do herdeiro, a lei protegia a esposa principal. Leis da época, como as de Lipit Star, deixavam bem claro que a serva, mesmo depois de ter um filho com o patrão, nunca poderia se considerar igual à sua senhora. A hierarquia tinha que ser mantida a todo custo. É exatamente por isso que o desprezo da Agar foi um ato tão grave. Não foi só uma ofensa pessoal, uma briguinha. Foi uma quebra da ordem legal e social. Ao desafiar a autoridade da Sarai, Agar deu a ela o direito legal de discipliná-la como uma serva que passou dos limites. A reação da Sarai, por mais dura que pareça para nós, estava totalmente de acordo com os direitos de uma patroa daquela época. Bom, depois de todo esse conflito, a Agar foge. Mas a fuga dela não foi por meio do nada, não foi aleatória. A geografia do lugar nos conta exatamente o que ela estava tentando fazer e os perigos gigantescos que ela enfrentou. O texto diz que ela fugiu na direção de Sur. E Sur não era um lugar qualquer. Era a principal rota comercial e de viagem que ligava a região de Canaã ao Egito. A Agar, que era egípcia, não estava só correndo para o deserto sem rumo. Ela estava, na verdade, tentando voltar para casa. E nessa jornada perigosíssima, por uma região superárida, um único recurso significava absolutamente tudo: a água. Encontrar um poço, como o tal do Bir Lahai-Roi, não é um detalhe menor na história. Para um nômade no deserto do Negueb, era a única coisa que separava a vida da morte. O fato de a intervenção divina acontecer justamente num poço só reforça a importância vital que esses lugares tinham para a sobrevivência. Para fechar, e para a gente entender a conclusão da história da Agar, precisamos decodificar os significados culturais que estão escondidos nos nomes e nas descrições. Eles revelam muito sobre os vasores daquele tempo. O nome dado ao filho da Agar é Ismael, que em hebraico significa Deus ouve. O próprio nome já é um memorial daquele momento de crise. Ele eterniza a ideia de que o sofrimento dela foi ouvido, foi reconhecido por alguém. E agora vem uma das partes mais fascinantes. Ismael é descrito como um jumento selvagem.
Hoje, isso soaria como um baita insulto, né? Mas no contexto antigo, era um elogio enorme. O jumento selvagem era um símbolo de liberdade, de independência, de um espírito que não podia ser domesticado. Ou seja, a descrição perfeita do ideal das tribos beduínas do deserto. Então, resumindo a ópera, a adoção do filho era um direito legal da esposa. A fuga de um escravizado era um crime sério, e o retorno da Agar significava se submeter de novo à ordem legal. E sim, o filho da concubina tinha direitos de herança, o que já plantava a semente para conflitos futuros. O ponto principal, então, é que Gênesis 16 é muito, mas muito mais do que um simples drama de ciúmes e rivalidade. É uma janela fascinante para o funcionamento da lei, da hierarquia e das regras sociais de um mundo muito, muito antigo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Quantas outras histórias que a gente acha que conhece de trás para frente mudariam completamente de sentido se a gente soubesse ler o manual de instruções original delas? Fica aí a reflexão. Até a próxima!